Olá, seja bem-vindo a este módulo em que a gente vai trabalhar com engenharia econômica aplicado dentro da linguagem R. Então esta é uma aula introdutória ao módulo em que eu vou trazer, como já de costume, algumas ideias de por que este tema é relevante para um profissional da área de finanças, e na sequência eu vou aproveitar essa aula introdutória e vou trazer também algumas ideias gerais sobre os conceitos destes métodos que a gente vai trabalhar aqui. Tudo bem? Vamos lá então. Então, antes de eu entrar na discussão de por que é importante ter esse tipo de conhecimento para um profissional de finanças, eu quero fazer um parênteses de que, quando eu me refiro aqui à engenharia econômica, eu estou querendo dizer que a gente vai trabalhar com alguns métodos, tá? Que às vezes são vistos em outras disciplinas com outros nomes, não necessariamente engenharia econômica. Se você tem um viés aí de formação em engenharia de produção, por exemplo, você pode ter visto esses métodos em uma disciplina de engenharia econômica. Mas se você é de uma área diferente, como economia, por exemplo, ou administração, você pode ter visto os métodos que eu vou comentar aqui em outras disciplinas, como eu já vi numa disciplina, por exemplo, chamada de análise de investimentos, ou na administração é comum ter a disciplina aí de administração financeira, mas já para quebrar o gelo e talvez você relembrar, o que eu estou me referindo aqui, que a gente vai aprender neste módulo, são os métodos de payback descontado, valor presente líquido, taxa interna de retorno e taxa interna de retorno modificada. Então, estes 5 métodos são os métodos que a gente vai visualizar aqui como que a gente aplica eles dentro da linguagem R, tá? Então, lembrando também que este é um curso introdutório à linguagem R aplicado para finanças, mas ele não é um curso onde a gente consegue abranger todos os conceitos de finanças, não é nem o propósito deste curso. Então é claro que no decorrer das aulas eu vou sempre apontando materiais complementares para que você também possa reforçar o seu conhecimento acerca dos conceitos destes temas que a gente trabalha. Mas a gente não vai entrar muito a fundo na discussão teórica destes métodos que eu comentei, tá bom? Justamente porque a gente pressupõe neste curso que o aluno já tem esse conhecimento a priori, ou que vai buscar em outras fontes, até mesmo nas fontes que eu mesmo vou repassar. Então, fique tranquilo que a gente vai falar sobre estes métodos que eu comentei, e caso o nome engenharia econômica traga algo diferente que você nunca tenha visto, não se preocupe, sobre estes métodos que a gente vai comentar. Inclusive, em materiais fora do Brasil, eu já vi também, é comum ver estes temas, estes métodos que a gente vai falar aqui, de payback, taxa interna de retorno e VPL, dentro do assunto de matemática financeira ainda. Então também tem isso. Então, dependendo da área, da universidade, estes temas são colocados em disciplinas diferentes. Mas agora vamos entrar então no porquê que entender estes métodos de análise de projetos de investimentos ou de engenharia econômica é importante para um profissional de finanças. Veja só, dentro de um contexto empresarial, principalmente ainda na área industrial, isso é muito forte, é muito comum que a gente se depare no dia a dia com diversas possibilidades de onde a empresa pode alocar os recursos, né? Essas possibilidades são possíveis projetos de investimento, e a empresa só vai alocar seus recursos em projetos de investimentos onde ela tem um retorno que seja agradável para ela. Então, esses métodos eles vão ajudar a empresa a tomar uma decisão de qual que é o melhor projeto que seja mais rentável, digamos assim, que seja mais benéfico em termos de saúde financeira para a organização. Este é o grande propósito. Então, por isso que é importante, sim, um profissional de finanças ter o conhecimento destes métodos para ter um arcabouço de ferramentas objetivas que vão lhe ajudar a tomar decisões práticas aí no dia a dia. Tudo bem? Então, dado que esse é um tema relevante, né, para os profissionais de finanças, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a ideia geral
de cada um destes cinco métodos que eu comentei, só para a gente relembrar. Então, primeiro a gente tem o período de payback. Lembrando que essa ordem que eu vou passar agora, essa ordem conceitual, é a ordem que normalmente a gente repassa, né, enquanto professor, né, um professor normalmente passa essa ordem numa aula teórica sobre os métodos, tá? Não é necessariamente a ordem que eu vou trabalhar dentro do R, por questões que depois a gente comenta, questões mais técnicas ali, mas a gente tem então o período de payback, que ele nada mais nada menos diz quando que o investimento se paga, né? Então geralmente um projeto de investimento exige uma saída de caixa inicial, né? Ou seja, a empresa precisa desembolsar um valor determinado no começo do projeto para que o projeto possa começar a ser executado. Esse é o padrão, não é necessariamente a regra, mas esse é o padrão mais comum. Então, dado que a empresa desembolsou X, né, reais, quanto tempo, seja em meses ou em anos, quanto tempo demora para que esse investimento se pague? É o método mais simples de todos, ele é até errado em termos de matemática financeira. Por quê? Porque ele não considera o valor do dinheiro no tempo, ele não considera nenhuma taxa, ele simplesmente olha para os fluxos de caixa e faz essa conta de guardanapo que a gente fala, né? Ele vai somando os fluxos de caixa seguintes e vê quando bate o valor do investimento e esse é o tempo que demora para o investimento se pagar. Como ele é um método errado em termos de matemática financeira, uma correção dele é o payback descontado, né? O período de payback descontado. Esse período de payback descontado faz exatamente a mesma coisa que o simples, só que o período de payback é calculado não mais sobre o fluxo de caixa normal, né, em termos ali de fato de que os fluxos virão, né, não em cima do fluxo de caixa, mas sim em cima do fluxo de caixa descontado. E esse fluxo de caixa descontado é calculado em cima de uma taxa de desconto. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir ter um período de payback considerando o valor do dinheiro no tempo, e assim este fica um método correto em termos de matemática financeira, tá? E aqui já vale eu fazer um parênteses sobre um termo chamado TMA, taxa mínima de atratividade, que é justamente a taxa usada para fazer o desconto do fluxo de caixa e chegarmos no fluxo de caixa descontado, que vai servir para o payback, período de payback descontado, e também para o valor presente líquido, que é o próximo método que eu vou comentar. Então, o valor presente líquido, ele traz a ideia de mais ou menos assim: dado todos os fluxos de caixa que a gente tem, considerando o valor do dinheiro no tempo, ou seja, descontando essa taxa mínima de atratividade, né? Qual que é o valor presente que a gente tem, então, deste projeto. Não é correto a gente dizer o lucro que a gente vai ter, porque não é lucro, né? Lucro é um termo contábil que serve para outra coisa, mas para ilustrar, seria como se fosse um lucro, um rendimento monetário. É melhor falarmos em rendimento monetário gerado por este projeto de investimento, mas isso tudo trazido a valor presente, descontado de uma taxa de desconto. E o último método, então, é a TIR, a taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno, ela calcula, como o nome fala, um retorno relativo. Eu já explico melhor por que relativo. Um retorno relativo daquele projeto de investimento. Então, por que é relativo? Por exemplo, se os meus fluxos de caixa de um projeto de investimento são anuais, a minha taxa interna de retorno será na base anual. Se os meus fluxos de caixa são na base mensal, a minha taxa interna de retorno será na base mensal. Por que a taxa interna de retorno é relativa e o VPL, eu não comentei, mas estou comentando agora, o VPL é absoluto, né? O VPL é absoluto porque ele olha para valores monetários e considerando todo o projeto em si, todo o projeto. A TIR não, a TIR ela olha
para uma aproximação do que seria o retorno, né, periódico daquele projeto. Então é como que se você tem um fluxo de caixa de a saída inicial é menos, sei lá, 100 mil reais, aí no outro ano você vai ganhando 15 mil, no outro ano mais, sei lá, 20 mil, 50 mil, e até que se chega num valor em que a tira ela é de 20%, por exemplo. Então a conclusão seria de que, em geral, aquele projeto gera para nós 20% ao ano de retorno. Só que ele não está olhando exatamente ano a ano, né? Ele está trazendo uma ideia geral daquele projeto. A TIR, porém, ela tem alguns problemas. Por exemplo, ela não trabalha legal com fluxos de caixa não convencionais. O que é um fluxo de caixa não convencional? Vamos falar primeiro do convencional. O fluxo de caixa convencional é aquele que não muda de sinal. Por exemplo, eu invisto uma vez, então eu tenho um desembolso uma vez e depois eu só tenho recebimentos. Em todos os outros períodos eu só vou ter recebimentos. Este é um fluxo convencional. O não convencional é aquele em que, por exemplo, eu tenho um desembolso no período zero, agora, né, no começo do projeto. No primeiro ano eu vou ter um recebimento, mas porém no segundo ano eu posso ter um novo desembolso. Eu posso ter um fluxo de caixa negativo. Tá? Então, quando eu tenho, e depois eu volto a ter um fluxo de caixa positivo, posso ter uma nova mudança. Então, quando tem essas mudanças de sinais, a gente chama que este fluxo é um fluxo não convencional. E a TIR, ela não trabalha legal com a forma de cálculo dela não funciona com estes fluxos não convencionais. Por isso que a gente tem a taxa interna de retorno modificada, que é uma taxa, é um método, né, que ele pressupõe que a gente consegue, então, pegar todos os fluxos negativos e todos os fluxos positivos e trabalhar com taxas diferentes para esses fluxos. A gente faz um tratamento separado para os fluxos de caixa negativos e para os fluxos de caixa positivos, e assim a gente joga todos os fluxos positivos para o período final do projeto, e isso é mais uma manipulação de matemática, né? E aí a gente pega todos os fluxos negativos e traz para valor presente, e aí com essa manipulação matemática, utilizando essas taxas que levam os fluxos positivos para frente e uma taxa que traz os fluxos negativos para valor presente, utilizando isso, a gente consegue ter um fluxo convencional, né? Que a gente vai ter apenas uma mudança de sinal e dois valores apenas. E aí com isso a gente consegue calcular a taxa interna de retorno. Então essa é a ideia da taxa interna de retorno modificada, que ela corrige esses problemas da TIR e traz também essa possibilidade de usar taxas aí diferentes para tratar os fluxos de caixa positivos gerados por um projeto e os negativos. Porque, na realidade, na prática, isso faz muito sentido. O fluxo negativo muitas vezes se refere a uma chamada de capital aí que a empresa precisa ter, a um levantamento de recursos, às vezes recursos de terceiros, e ela tem uma taxa para remunerar esses recursos de terceiros. Agora, como um financiamento, por exemplo, né? Agora, quando ela tem um fluxo positivo, significa que aquele dinheiro está sobrando, está indo para o caixa da empresa, então ela vai fazer alguma coisa com esse dinheiro em caixa, que normalmente é o quê? É aplicar em um outro projeto de investimento a uma outra taxa de remuneração, que não necessariamente é a mesma taxa do financiamento obtido para financiar ali os fluxos negativos. Então essa é uma ideia geral sobre estes 5 métodos que a gente vai falar nas próximas aulas dentro deste módulo. E eu ainda quero finalizar com uma breve discussão aqui sobre a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que a gente utiliza lá para o período de payback descontado e também para o valor presente líquido, tá? E também a gente pode usar essa TMA dentro da taxa interna de retorno, mas a gente comenta isso com mais detalhe na aula específica sobre isso. A TMA, essa taxa mínima de atratividade, ela representa o quê? Representa uma taxa em que abaixo dessa taxa, para a empresa não é relevante ter nenhum projeto de investimento. Então, muitas vezes a TIR,
ela é comparada a essa taxa mínima de atratividade, ou seja, se um projeto tem uma TIR inferior à taxa mínima de atratividade, não vale a pena para a empresa investir. Essa taxa mínima de atratividade, TMA, é definida pela própria organização e muitas vezes ela é o próprio custo de capital da empresa, tá? Então, o custo de capital da empresa, ele pode ser, né, uma das formas de você calcular ele pelo custo médio ponderado de capital, que seria uma média entre o custo de a empresa ter recursos próprios e recursos de terceiros circulando dentro dela. Então, o custo do dinheiro é uma taxa estimada pela empresa e essa taxa pode ser usada sim como TMA para avaliar projetos de investimentos. Sei que é bastante informação, eu passei rápido, mas como é uma videoaula, você pode voltar e ouvir com mais calma. Para relembrar esses conceitos, a ideia desta última parte da aula foi justamente trazer esses conceitos para relembrar de forma geral o que cada método faz. Então assim a gente finaliza essa aula e agora estamos prontos para começarmos a trabalhar com aplicações em R para estes temas que comentamos aqui. Até mais!